Fala galera esmeraldina, eu sou o Igor Bernardes e nesse vídeo de hoje vamos debater um pouco mais sobre a suspensão do jogo entre Goiás e Corinthians, que estava marcado para acontecer neste último sábado, no estádio Ailê Pinheiro, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A. Para a gente poder debater um pouco mais aí sobre essa decisão, vamos voltar lá no início e vamos fazer um apanhado aqui sobre tudo o que aconteceu até chegar a esse ponto. Tudo começou quando o Ministério Público de Goiás, juntamente da Polícia Militar do Estado de Goiás, eles encaminharam um pedido para a CBF. Nesse pedido que foi encaminhado até a CBF, constava relatos do grande histórico de violência entre as torcidas organizadas de Goiás e Corinthians, que inclusive esse ano, em partida que foi disputada pelo primeiro turno do Brasileirão lá em São Paulo, as duas torcidas travaram um confronto em uma das maiores marginais da capital, deixando várias pessoas feridas e 19 detidos. Então isso aí já é um espelho assim, do que poderia acontecer em Goiânia caso houvesse a liberação para as duas torcidas estarem no estádio da Serrinha. Feito isso, encaminhado esse pedido para a CBF acatou a recomendação aí do Ministério Público e da Polícia Militar e determinou que o jogo seria apenas com torcida única, ou seja, a torcida do Goiás, torcida da equipe mandante. Essa situação ela causou bastante desconforto na diretoria corintiana, que através do seu presidente, Duílio, procuraram o STJD. O Corinthians ele sempre teve uma relação muito forte politicamente, né, tanto com a CBF quanto com o STJD. Então o Duílio ele procurou o STJD e ele conseguiu uma liminar que derrubou a decisão da CBF. E a partir disso aí que começou aquela novela. Depois que o Corinthians conseguiu derrubar a decisão da CBF, o Goiás inclusive divulgou uma nota falando que iria acatar a decisão do STJD, que iria liberar os ingressos para a torcida visitante, só que o Ministério Público não gostou nada da decisão do STJD. Assim, o Ministério Público entrou com uma ação na área civil e conseguiu derrubar essa liminar do STJD. Conseguiu novamente colocar que o jogo fosse disputado com torcida única. Ainda insatisfeito, o presidente do Corinthians, Duílio, continuou sua pressão em cima do STJD, que por fim, para terminar com qualquer discussão, decidiu pela suspensão da partida. Então, vamos ao primeiro ponto. Na regulamentação da lei brasileira, quem é o responsável por determinar qualquer questão aí, desportiva é o STJD. Então, ele é a autoridade máxima aí na questão desportiva. Só que o que acontece é o seguinte: essa ação aí tomada pelo Ministério Público de Goiás, ela não é tanto do âmbito esportivo, mas sim da segurança pública do Estado. Por quê? Porque o Ministério Público previa que haveriam, mesmo com a intervenção da Polícia Militar, mesmo com um forte contingente, seria muito difícil evitar que existissem confrontos entre as duas torcidas organizadas. Então ficou esse impasse aí. O que seria mais importante nesse momento? A decisão aí do desporto ou a decisão da segurança pública, né? Claro que temos que prezar primeiro sempre, né, pela questão da segurança pública. Mas o STJD ele parecia não estar muito preocupado com essa questão de segurança pública. Parecia que a todo momento a única preocupação do STJD era ajudar o Corinthians, que se sentia lesado em toda a situação, né? Então, a partir disso, o STJD determinou que não poderia haver o jogo. Por quê? Porque no primeiro jogo, lá em São Paulo, a torcida do Goiás se fez presente no estádio do Corinthians. Então seria o direito, né, um direito recíproco aí, né, de que a torcida do Corinthians estivesse presente no estádio do Goiás. Porém, como a gente citou aqui, ele não levou muito em conta essa questão aí da segurança pública, né?
Então fica muito delicado. Além disso também, né, ele falou aí que tinha que zelar aí, né, zelou pelo bem aí dos cerca de 800 torcedores do Corinthians, né, e simplesmente prejudicou 12 mil torcedores do Goiás. Então ele abriu mão ali, né, de prejudicar aqueles 800 corintianos, né, que sequer tinham comprado ingresso, né, sequer tinham os ingressos em mãos, para poder prejudicar 12 mil esmeraldinos. Esmeraldinos esses que já tinham comprado ingresso, esmeraldinos esses que vieram do interior, que já estavam em Goiânia. Inclusive, tem relatos aí, matérias feitas pelo Globo Esporte, que muitos torcedores foram ao estádio, chegaram ao estádio, sem sequer saber que o jogo tinha sido suspenso, né? Pessoas assim mais humildes, que não tinham tanto acesso à internet, que não sabiam que o jogo estava suspenso e foram para o estádio, perderam viagem, né? Mas isso aí não é relevante para o STJD. O relevante foi que ele conseguiu aí proteger, né, os direitos da torcida do Corinthians. Um outro fato curioso aí nessa situação é que esse mesmo caso ele já aconteceu no futebol brasileiro. E foi tratado de uma forma totalmente diferente. Em um jogo, eu não vou conseguir falar o ano certo aqui, porque eu teria de puxar aqui nos dados, mas vocês podem pesquisar aí, fica à vontade para poder pesquisar aí, que vocês vão encontrar esse fato que eu estou citando. Em um jogo do Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Flamengo, a torcida do Flamengo ela foi impedida de poder estar indo ao estádio, justamente também porque existiu aí uma ameaça aí de confrontos entre as torcidas. Então não foi vendido ingressos para a torcida do Flamengo e somente palmeirenses estiveram no Allianz Parque. O Flamengo entendeu, acatou a decisão, não questionou. O STJD também não interviu, ninguém interviu e o jogo foi realizado em toda a sua normalidade ali, apenas com torcida única. Aí a gente chega no ponto. Depois de um ano, no outro Campeonato Brasileiro, quando o jogo foi no Maracanã, o Flamengo pagou essa dívida, né, entre aspas aí, né, que ele estava tendo aí. Por quê? Porque nesse jogo, somente flamenguistas puderam estar no estádio. E assim manteve o equilíbrio da competição entre as equipes. Que foi esse o ponto, né, citado aí pelo STJD na decisão, né, que ele zela pelo equilíbrio das competições desportivas, né. Porque realmente aí esses 800 torcedores do Corinthians aqui em Goiânia iriam fazer total diferença para qualquer resultado da partida, né? Porque a gente sabe que não mudaria muita coisa. Mas a gente não está aqui para dizer, para acusar ninguém, né? Apenas mostrando os fatos, apresentando aqui tudo o que aconteceu, passo a passo de como que se ocasionou toda essa situação, né? E quando a gente apresenta os fatos, a gente vê que são pesos diferentes, são medidas diferentes quando é o Goiás que está na situação. Parece que o Goiás não tem o mesmo valor para a justiça desportiva que tem o Corinthians, que tem o Palmeiras, que tem o Flamengo. O Goiás não tem o mesmo valor para a justiça. E isso realmente a gente sabe que, independente de questão de títulos, de questão de torcida, de questão de poder, isso não deveria acontecer. A lei ela deveria trabalhar igualmente para ambos os lados, né? Mas realmente é uma situação aí muito complicada. O Goiás ele aguarda agora um posicionamento da CBF para que ele possa poder fazer o reembolso aí dos torcedores que compraram o ingresso ou até um aproveitamento do bilhete, né, do ticket. Mas tem que aguardar aí essa definição da nova data do jogo, né? De qualquer forma, fica bastante complicado, porque está na reta final do Campeonato Brasileiro. O calendário está muito apertado, com jogos toda quarta, quinta, todo sábado e domingo, até o final da competição. O único final de semana que não vai ter jogo é no final de semana da eleição. Só que nesse final de semana da eleição, o Goiás já joga pela Copa Verde, no sábado. Então, precisa de um prazo aí de 72 horas, independente se o Goiás vai usar time B, se o Goiás vai usar time C, se o Goiás vai jogar com o time sub-20. Ele tem que ter esse prazo aí de 72 horas. Então fica bem complicado, vai ter que fazer algum remanejamento aí na tabela, ou adiar o jogo da Copa Verde para poder encaixar esse jogo do Corinthians e Goiás no sábado. De qualquer forma, o clube aguarda aí essa decisão da CBF para ver o que ela vai entender que é melhor para o calendário, para o futebol brasileiro.
E a gente confia também que ela também pense o que é melhor para os dois clubes, né, de forma igual para os dois clubes, né. A respeito se irá ter ou não duas torcidas, né, no próximo jogo, isso aí, essa questão ela ainda vai ser julgada novamente pelo STJD, dessa vez não somente pelo presidente, porque todas as decisões anteriores, aí, essas decisões de liberar a torcida, de suspender a partida, foram tomadas pelo presidente do STJD. Dessa vez haverá uma votação ali dentro do tribunal para decidir se o jogo terá ou não torcida única. E aí será levado em conta todos os fatos apresentados pelo Ministério Público, pela Polícia Militar, e aí sim teremos o veredito. Então é bem provável, né, se eles realmente tiverem consciência, né, consciência social, é bem provável que eles também mantenham, né, essa decisão aí de acatem, né, essa decisão aí do Ministério Público aí de ter torcida única, né? Até porque no estádio de futebol a gente tem muitas crianças, a gente tem pessoas idosas, né? Então, fazer com que essas pessoas estejam presentes aí em um lugar perigoso, né? Que pode ter atos de violência, como a gente viu nesse final de semana, né? A gente viu cenas lamentáveis aí no futebol brasileiro, no jogo entre Ceará e Cuiabá, com a torcida invadindo o campo, também no jogo entre Sport e Vasco da Gama. Então a gente não quer que isso aconteça aqui no estádio Hélio Pinheiro. Então o principal, antes de mais nada, é zelar pela segurança. O mais importante são a vida das pessoas, é a saúde das pessoas, para depois vir o esporte, para depois vir o futebol. Só para a gente finalizar aqui, eu achei muito engraçado a declaração do presidente do Corinthians, o Duílio, depois que ele conseguiu a liberação para que o jogo... Liberação não, desculpa. Depois que ele conseguiu fazer com que o jogo fosse suspenso, né, aí junto ao STJD. Ele comemorou bastante e fez uma publicação nas suas redes sociais colocando que sem a Fiel, né, a Fiel que é a torcida corintiana, o Corinthians não joga. Engraçado, né, porque o Corinthians, quando ele joga no Allianz Parque, é torcida única. Então, a torcida do Corinthians não vai para o estádio. Quando ele joga na Vila Belmiro, é torcida única. A torcida do Corinthians não vai para o estádio. Da mesma forma acontece quando enfrenta a Ponte Preta, quando enfrenta Guarani, quando enfrenta o São Paulo. Então os clássicos paulistas, eles são feitos com torcida única. Então como que o Corinthians joga? Se sem a Fiel ele não joga, como que ele vai para os jogos aí, para os clássicos estaduais dele aí? Então realmente a gente vê que foi mais uma jogada aí para poder chamar a torcida para o seu lado, né? Vem uma jogada política, assim, né? Vamos dizer, para poder atrair mais a torcida para o seu lado. E no fim das contas, quem saiu mais prejudicado de toda essa situação foi o Goiás. O Goiás que em momento algum falou que não queria a torcida do Corinthians aqui. Foi tudo uma decisão aí do Ministério Público e da Polícia Militar. O Goiás, em momento algum, não quis a torcida visitante aqui. O Goiás, em momento algum, se opôs, em momento algum ficou de algum lado. O Goiás, como o presidente Paulo Rogério mesmo falou na coletiva, o Goiás estava parecendo uma marionete, sendo jogado de um lado para o outro, não sabia se vendia ingresso para o Corinthians, se ia poder, não sabia se vendia só para sua torcida, e o Goiás ficou assim, sendo jogado de um lado para o outro, como vai continuar agora nessa reta final aí, aguardando a decisão da CBF para remarcar essa partida. Mas e você, torcedor? Torcedor do Goiás, torcedor do Corinthians, torcedor de outras equipes aqui do Centro-Oeste ou do Brasil que estejam assistindo esse vídeo? O que vocês acharam aí dessa decisão? Essa decisão, ela realmente fez jus ao que é certo? Ou essa decisão realmente ela quis apenas abraçar uma causa ali, uma causa pessoal? Deixe a sua opinião aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações também para estar sempre bem informado de tudo que acontece dentro do Goiás Esporte Clube. Até a próxima e um grande abraço.